Há 2 anos a gente lança a marca, né, iFood Pago. A gente tem mais de 175 mil clientes dos 400 mil restaurantes com conta, hoje ativos no iFood Pago. A gente tem mais de 2 bilhões concedidos nessa jornada em crédito. Mais ou menos 40 mil restaurantes já tomaram crédito com o iFood Pago. E como é que vocês lidam com o risco de trabalhar com serviço financeiro? O iFood vai muito além de delivery, né? Quando eu junto tudo isso, tanto dados estruturados e não estruturados, e monto um modelo de crédito, eu separo muito bem o risco. E quando você faz crédito com contexto, você muda o jogo. Essa fintech entende muito melhor o risco dele, que às vezes um banco tradicional não consegue. Depois a gente tá falando de maquininha, então hoje você tá indo no salão, né? O iFood tá saindo do online pro offline. Ainda dá pra entrar nesse mercado? Qual que seria, na sua visão, assim, um playbook de 3 passos de como fazer isso, como colocar finanças embarcadas e como gerir, né, esse negócio? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Para quem não conhece, né, a Finscale, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou um dos fundadores aqui da Finscale. E a Finscale e esse podcast, a gente tem como objetivo mostrar para você como que a sua empresa poderia se tornar um banco. Aí você pode estar se perguntando, minha empresa poderia se tornar um banco? Talvez, é o que a gente vai discutir aqui hoje. Para a gente entender, né, para a gente aprender sobre isso, nada melhor do que conhecer empresas que já estão nessa jornada, que já estão fazendo isso, entender como eles estão fazendo e as dicas práticas, né, para você também ver se isso casa para o seu negócio e se faz sentido ou não. E hoje, né, a gente trouxe aqui o Pedro Macedo, CFO, certo? Perfeito. Do iFood Pago. Pedro, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado por se disponibilizar para a gente trocar essa ideia. E assim, para a gente começar, né, é importante a gente sempre conhecer a história, né? Então, entender como a gente chegou até aqui. Eu acho que tem 3 histórias aqui que é um bom ponto de partida. A primeira, do iFood Pago e do Pedro, né, principalmente. Legal. Então, Pedro, qual que é a sua história? Como é que você chegou no iFood Pago? Como é que o iFood Pago começou? Pô, eu vou contar um pouquinho primeiro. Obrigado pela oportunidade de participar. Obrigado, Rafael, o time da Finscale, pelo convite aqui de estar participando e compartilhando com vocês, né, um pouquinho da minha jornada, que se mistura com a jornada do iFood, né? Essas coisas acontecem, né? Eu vou te contar um pouquinho disso. Acho que a minha jornada com o iFood, né? E eu vou lá mais pra frente da jornada aqui, trabalhava meu background de consultoria, trabalhei em consultoria, conheci o Diego e a Móvel nessa jornada, o Diego virou CFO do iFood, né? E fui trabalhar com o Diego lá, né, antigamente na área de finanças, estruturando revisões de processos, projetos, né? Muito de método de gestão, metodologia de gestão, PDCA, etc, né? Passei quase 13 anos fazendo isso na minha jornada. Fiz alguns projetos no iFood, né? E nesse casamento, né, eu começar a ver, cara, essa empresa é uma empresa diferente, né? É uma empresa brasileira, cara, focada em inovação, focada em empreendedor, mas a gente fala muito da cultura empreendedora, né, no lugar do executivo, né? Então eu começava a ver ali, né, essa Big Tech, porque o iFood já era grande, 2019 e 2020, mas com alma de startup e com elementos que começaram a me conquistar. Eu falei, cara, talvez é o momento de fazer uma transição de carreira. E teve a oportunidade, o Diego me chamou para juntar no time de finanças, né? Entrei como head de FP&A na época. Comecei a olhar para novos negócios, né? E um novo negócio que em 2020 e 2021, para quem acompanha o mercado, estava muito, muito em voga, muito na moda, era fintech. Sim. E a gente estava começando a testar no iFood, né? Algumas teses, tá? E algumas teses relacionadas, né, a fintech, né? Tanto conta, crédito, antecipação. E eu acho que o iFood Pago, né? Acho que a essência do iFood Pago, e ficou claro o poder de quando você tem um ecossistema grande, né? E você tem a capacidade de você criar e oferecer bons produtos financeiros para seus parceiros, veio na pandemia. Em 2020, para você ter uma noção, os restaurantes estavam operando, tiveram dificuldade, principalmente, né, no dia a dia, na nossa operação, no core, né? De fechar as portas. E eles tinham no iFood, cara, a capacidade de você continuar com o negócio aberto, continuar sustentando a família, continuar sobrevivendo e o desafio de empreender no Brasil. E a gente fez uma ação nessa época que era, cara, esses clientes precisam de capital de giro, eles precisaram de recebidos, eles precisam tocar o negócio. Então a gente antecipou quase 10,5 bi de créditos, né, de cartão de crédito antecipado para eles, né, para facilitar, agilizar o fluxo financeiro. E a gente percebeu que, cara, isso mudou o jogo, né? E aí, esse momento foi um dos momentos que a gente precisa, né, avançar ainda mais nas teses de fintech, precisa avançar mais em crédito, e eu acho que esse foi o começo ali, real, no momento do iFood Pago, de, cara, vamos democratizar acesso, vamos ajudar o empreendedor brasileiro, né, principalmente o dono de restaurante no Brasil, a vencer. E aí a gente começou a desenvolver tanto conta digital, quanto produto de antecipação, que é o que começou, tanto quanto crédito,
tanto quanto pagamentos. E eu acho que esses 4 principais produtos foram daí que a gente foi construindo a BU de Fintech no iFood, que há 2 anos a gente lança a marca, né, iFood Pago, que vocês conhecem hoje no mercado. E grandes números aqui, a gente tem mais de 175 mil clientes dos 400 mil restaurantes com conta, hoje ativos no iFood Pago. A gente tem mais de 2 bilhões concedidos nessa jornada em crédito, né? Hoje a nossa carteira está com 1,3 bi, mas a gente já concedeu mais de 2 bilhões de créditos nessa jornada. E mais ou menos 40 mil restaurantes já tomaram crédito com o iFood Pago, né? Então, essa que é um pouco da jornada aqui, como o Pedro chega no iFood, né? E como ele participa desde a construção da tese e ajuda aí a construir, né, o iFood Pago junto com um time ali fantástico ali na execução. Legal. E sobre ser CFO, né? Só para explicar para a galera, o que faz um CFO, o que você olha lá no iFood Pago? Pô, legal. Acho que é interessante falar, né? Acho que o papel do CFO no final do dia, cara, é ajudar o líder de negócio a melhor tomada de decisão, né? Então você vai ter os processos core ali, BAU ali do dia a dia, né? Que a gente vai falar de fechamento, né? Os processos de orçamento, budget, controle, acompanhamento. Mas assim, em última instância, qual que é o meu grande papel? É traduzir dados, informações e análise de qualidade para ajudar a liderança na tomada de decisão, né? Então, cada um desses negócios que eu comentei tem líderes técnicos que estão olhando para isso, cara. E meu papel ali é, cara, ajudar na jornada, né? Trazendo uma visão muito clara do resultado que ele está alcançando vis-à-vis do nosso sonho grande, as metas que a gente tem, mas conseguir mudar, né? Conseguir garantir que a gente tenha informação suficiente para boa tomada de decisão, para conseguir continuar crescendo com qualidade, garantir que a gente tenha construído aqui o iFood Pago sustentável, sólido, capaz de gerar esse efeito transformador no ecossistema. E você comentou, né, vocês fizeram esse ensaio, né, vamos dizer assim, na pandemia, que veio aí a ideia de trabalhar mais essa parte financeira e veio o iFood Pago, né, digamos assim, esse foi o embrião ali do iFood Pago. Então, eu vejo muito o porquê do iFood Pago muito relacionado à inovação, como você estava comentando, né? Até ajudar os empreendedores. Mas em termos de resultado, vocês tinham alguma ambição, assim, tipo, era aumentar a receita, cortar custo interno? O iFood Pago, ele vem com esse intuito de fortalecer o ecossistema. A gente tinha, e não é só o iFood Pago, né? A gente tem no iFood essa visão de a gente operar como ecossistema, né? Então, quando você opera como ecossistema, você cria um business muito forte, com a capacidade de realmente entregar um valor agregado para o seu cliente que ele não consegue encontrar fora. Então, para você entender a importância, aí você falou, cara, criou por quê? Para aumentar a receita, aumentar a rentabilidade, custo. Eu vou te dar um dado aqui para você entender. Esses 40 mil parceiros que tomaram crédito na jornada, quando a gente fez algumas pesquisas, entendeu? 70% deles, em algum momento, né, principalmente nos momentos mais difíceis ou de crise, eles foram negados no crédito. Caramba. Então, acho que o iFood Pago, em essência, cara, é democratizar acesso. Se empreender no Brasil é muito difícil. Tá? Se empreender no Brasil, imagina, são donos de restaurantes, tem a gestão da força de trabalho, que é muito difícil, compra e gestão de insumo, tem a gestão do seu dia a dia, tem a própria produção, né, operação de salão, operação de delivery, tem a própria gestão contábil financeira. E aí você começa a esbarrar com coisas que são difíceis aqui no mercado brasileiro, que é, cara, acesso a crédito. Nem todo mundo, né, tem acesso a crédito. E a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de criar um produto que fazia diferença para ele. Porque o iFood Pago, em essência, ele não usa só o modelo tradicional para conceder crédito. E aí é que você tem, cara, essa finanças embebida no negócio. É aí que quando você faz crédito com contexto, você muda o jogo. Então, quando eu pego todas as informações de birô de mercado, todas as informações da plataforma, né? Então eu sei quantos pedidos ele faz, quanto eles cancelam, como que os clientes deles avaliam a qualidade do restaurante, do pedido, do atendimento. Quando eu junto tudo isso, tanto dados estruturados e não estruturados, e monto um modelo de crédito, eu separo muito bem o risco. Se eu não olho, né? Então, esse mix, esse blend, né, de modelo, ele separa muito bem o risco. Então, eu consigo dar uma oferta de crédito que para alguns nem tinham acesso, e eles passam a ter acesso a crédito. Isso muda a vida dele drasticamente na execução do negócio dele. E para alguns, eu consigo ele consegue taxas melhores, porque essa fintech entende muito melhor o risco dele, que às vezes um banco tradicional não consegue ter todos esses elementos da modelagem. Então, cara, aqui tá a essência, sabe? E quando você fortalece o ecossistema, você fortalece seu parceiro, não existe relação mais ganha-ganha de crescimento dos dois lados do que isso. Então, essa visão de ecossistema fortalece
né, o mercado de delivery brasileiro, assim, sem dúvida. Quando a gente fala de criar uma fintech, né, de abrir um braço financeiro, tem muita questão de, para outras empresas, né, para pessoas que podem estar assistindo aqui, fugir muito do core, né, do core business ali. E algumas vezes a gente aqui na FinScale percebe que alguns empreendedores têm receio disso. Como foi isso assim no iFood? Vocês, em algum momento, tiveram, tipo assim, como pensaram, não, talvez isso não seja o ideal fazer, pode ser que mude muito o foco. Como que vocês lidaram com essa questão, assim? Ótima pergunta, Rafael, isso é muito importante, porque eu vou dar o exemplo prático de como a gente foi construindo algumas coisas, mas eu acho que isso nasce na essência do iFood. O iFood é uma empresa de inovação. A gente tem um lema lá, a gente fala que é uma Big Tech hoje, mas com alma de startup. Então a gente testa muito e testa todo dia. E com o case de fintech, não foi nada diferente. A gente montou um plano de negócio, falou, vamos testar pequeno, vamos errar, e vamos aprender e vamos construir, né, esse sonho grande que a gente tem aqui de criar um braço financeiro, uma fintech robusta para apoiar o ecossistema. E aí, como você começa a jornada? Com parceiros. Né? Você não começa a jornada, cara, eu preciso de uma licença de banco. Você começa com parceiros. Sim. Então, tem umas palavrinhas hoje, né? Tem umas que você olha muito, né? Tem o Bank as a Service, tem o Credit as a Service, tem Payments as a Service, tem fraudes as... Então, você, cara, no começo da jornada, você vai buscar parceiros e você vai construir, né? E aí, cara, tanto, né, no sentido da operação mesmo, no core, quanto no sentido de você também, cara, criar os instrumentos de financiamento de dívida tipo FDICs. A gente começou, né, então hoje, né, a gente tem 4 FDICs, né, um de antecipação e 3 de crédito. E a gente teve muito parceiro de jornada, né, principalmente de créditos acessos pra gente testando, menos, né, in-house. Quando você vai construindo, cada vez mais você vai formando o time e vai trazendo essas atividades. Hoje a gente opera nossa esteira de crédito totalmente proprietária em casa com o FDIC, mas a gente começou assim, como você falou, se apoiando com parceiros e construindo e testando muito na jornada. Eu acho que é assim que você começa. E tem muita fintech boa que, cara, pode ajudar o pequeno empreendedor a começar a construir essa jornada, sabe? Sim, a gente fala muito na FinScale que exatamente esse é o melhor primeiro passo. Não começa tentando plugar lá no Banco Central, né? Começa com um parceiro que vai te ajudar. Começa pequeno, a gente fala muito isso. Não pega toda a sua base de cliente para tentar vender essa nova ideia. Faz um recorte ali, né? Vocês fizeram isso também? Ou... Claro, assim, o começo da jornada é isso, né? Você seleciona um público, você seleciona um apetite, acho que muito do mercado financeiro é um apetite a risco, quando você quer investir naquele teste, você começa, traz o aprendizado, acerta muita coisa, erra muita coisa, o erro vira aprendizado, ajusta o plano de negócio e vai para frente. Então acho que essa é uma forma de sucesso que a gente fez, lembrando que é uma jornada que vem de 20 até hoje, né? E a gente foi, e aí aquilo que dá certo é o que se acelera, né? E aí você vai acelerando, vai assumindo mais risco, vai aumentando o tamanho da amostra e vai construindo, né? E aí, uma das plataformas boas que a gente tem, se vocês precisarem, é a própria Zup, né? A Zup é uma empresa de infra, né? E ela tem todos os serviços, principalmente Banking, Payments as a Service. Então, a Zup era uma empresa do grupo móvel, né? E hoje está dentro do ecossistema iFood, né? Desde 2024 ela está dentro do iFood Pago. Então, muito do iFood Pago que vocês veem hoje é construído com a base, com o backbone da Zup. Então, a Zup é a empresa que tem clientes fora do iFood e atende o iFood Pago também, e muito da infra, de toda a estrutura do iFood Pago vem da Zup, que é uma empresa super conhecida no mercado, né? Então, acho que a gente começou exatamente, né, com um parceiro, o negócio da Zup, hoje a Zup faz parte, né, do ecossistema iFood, mas foi assim que a gente começou. Então, sua pergunta casa muito de como foi o nosso caso prático. Excelente, o Zup realmente é muito boa, assim. Eles são bem parceiros nossos, assim, a gente já fez alguns projetos em conjunto, e a parte de back, né, de back office, de infra da Zup para mim é imbatível, assim. Todo mundo que trabalha com eles, todos os nossos clientes super elogiam. Então, que bom, acho que vocês acertaram muito aí também na tecnologia. E, cara, que práticas internas, assim, do iFood Pago que vocês adotaram para garantir, né, essa integração do novo, da inovação, com o que é mais tradicional do mercado, risco, financeiro? Cara, é muito legal essa pergunta também. Tudo é uma jornada, né? Então, você pensa, você construir uma empresa, né, que tem um lado ali, né, que apetite a risco, regulada, governança, comitês, é muito diferente de uma tech tradicional.
Só que você tem que ter habilidade de saber como que você, numa empresa tech super inovadora, cria uma empresa, né, uma fintech com toda a regulação, com todo, né, a governança necessária. Cultura, gente. Gente que sabe que você precisa, e a gente tem um valor na cultura, acho que isso é importante, cara. E tudo que eu tô falando aqui, no final é fruto de todo esse time muito bom, muito forte do iFood, que tem a cultura enraizada, que chama ambidestria. O mindset ambidestro cara, você tem de um lado, né? Vou dar um exemplo. Você tem um lado, cara, crescimento e rentabilidade. Como que você equilibra essa balança? Você tem um lado core e você tem um lado de inovação. Você não precisa fazer uma. Como que você faz as duas coisas? Como que parte do seu tempo está focado no core e desse core você cobra rentabilidade, estabilidade, segurança e tal, e do lado de inovação você permite erro, risco, aprendizado. Então a gente tem essa mentalidade. Para fazer o iFood Pago não foi diferente. As pessoas que estavam no iFood sabiam que, cara, para essa unidade de negócio eu preciso que tá um comitê de risco, um comitê de crédito, um comitê de governança. Para essa outra unidade de negócio não preciso. Então a gente, a partir do momento de amadurecimento do iFood Pago, a gente foi criando todo o arcabouço que era necessário para ter uma empresa, né, um braço financeiro dentro do ecossistema que não nasceu, né? O iFood não nasce com o iFood Pago, né? O iFood Pago vem, né, depois. Sim. Mas acho que muito da nossa cultura teve essa habilidade. Então a gente conseguiu construir, né? Então tem muita clareza, né? Tanto de Chinese Wall, de entendimento, cara, o que é o iFood Pago como estrutura, que tipo de governança o iFood Pago tem e que tipo de governança o Food Delivery tem. E a base por trás aqui, né, além da cultura, é o modelo de gestão do iFood. Então isso permite que a gente construiu sem tantas dores, né? Então, acho que essa que foi a fórmula que a gente usou para conseguir, cara, ter uma empresa que não nasceu financeira e operar muito bem dentro do ecossistema. E teve algo assim que vocês aprenderam ao longo da construção do iFood Pago, né, que se tornou parte da cultura da operação? Cara, eu acho que a cultura do iFood ela é muito forte, assim. Acho que a gente aplicou no iFood Pago os elementos que a gente viu dando certo, assim, na jornada do iFood, entendeu? Uhum. Acho que a gente não tem nada que a gente, em termos de cultura, tá? Que a gente fez diferente no iFood Pago. Acho que, cara, foi a aplicação daquilo que a gente acredita. O que é, né? Então, beleza. Então, o que foi isso? Cara, um sonho muito grande, um propósito muito forte, cara, de democratizar, de fazer um ecossistema forte, cara, com orgulho de ser uma empresa brasileira que transforma e, cara, com um modelo de gestão muito bem estabelecido. Porque, cara, quando você tem clareza da onde você quer chegar numa visão de 5, 10 anos, desdobra isso em metas anuais, define um mapa estratégico muito bem definido, define as metas por áreas, por negócio, e, cara, e é uma liderança muito engajada a movimentar, uma liderança paranoica, que assume o front, engajada a fazer as coisas acontecerem, cara, não tem como não dar certo. Então, acho que o iFood Pago foi sucesso do que a gente tem feito. E aí você vê o sucesso não só no iFood Pago, mas em muita coisa que o iFood tem feito, assim. Então, a próxima unidade de negócio que a gente tem discutido bastante é o salão, né? Então, a gente está indo além da maquininha, né? Tá indo pro salão. Então, acho que essa forma de sucesso é a forma como o iFood tem, cara, operado, assim. Acho que é isso que fez, assim, que tem feito as coisas acontecerem. E como é que vocês lidam com o risco de trabalhar com serviço financeiro? Como é que vocês mitigam o risco? Como é que vocês fazem a gestão de inadimplência? Ótimo. Risco, eu acho que essa palavra de ordem para quando você trabalha com crédito, né? A gente declara o apetite de risco e a gente tem os comitês. E aí, muito tradicional de uma operação de crédito, cara, você sabe, você tem noção do teu portfólio, você tem os seus modelos de crédito que definem ali, né, tua oferta, o que você vai ofertar, e você tem os boundaries bem definidos, cara, qual que é o teu over 90, qual que é o teu FPD 30, quais são os indicadores de inadimplência que você tem como meta, quais são os limites, né, que você pode atingir, se você atingir, o que você precisa fazer, e a gente tem toda a governança de comitê, então a gente tem um comitê de risco, tem um comitê de crédito específico e pricing, tem um comitê independente, né, com conselheiros que olham. Então, quando você estrutura toda a governança que um negócio, né, que trabalha com crédito precisa, depois, né, disso estruturado é fácil de lidar. É mais uma questão de execução e garantir que o time está cumprindo os boundaries ali necessários, sabe? Acho que é assim que a gente consegue gerenciar bem risco no pago. E como que ficou, depois, né, que vocês entraram nessa parte mais financeira, o iFood Pago, como é que ficou a relação com investidores? Você acha que isso influenciou também? O mercado olhou para o iFood de uma forma diferente ou não? Eu acho que
tem olhado como mais um case de sucesso, né? Mais uma avenida de crescimento, né? Acho que a gente tem falado muito isso como marca. O iFood vai muito além do delivery, né? A gente está olhando o pago comum, né? Mas se você vê que a sua vida mudou muito hoje quando você pede um iFood, né? Ah, sim. Então, eu acho que os investidores têm visto a capacidade do iFood criar, implementar e as coisas ganharem muita atração. Então, hoje você faz farma no iFood, né? Então, a oferta de farmácia, né, tem cada vez maior e melhor. Você faz pet, bebidas e conveniências. Então, que a gente saiu, vai muito além de restaurante. Depois você tem o iFood Pago, que vai além de crédito, antecipação, conta. Também tem iFood Benefícios, que é uma empresa que a gente avançou bastante. Depois a gente tá falando de maquininha. Então, hoje você tá indo no salão, né? O iFood tá saindo do online para offline. Então, eu acho que o que o investidor tá vendo? Que a gente tá tendo a capacidade de entregar aquilo que a gente prometeu, que é construir um ecossistema forte no Brasil, né? E que vai muito além de delivery. Acho que isso é muito bom. Não é só o pago em si, mas é tudo que a gente tem construído em torno do ecossistema iFood. Como que você vê, né, e é mais sua visão mesmo, Pedro, todas essas essa evolução da regulamentação, né? Então isso tem impactado o iFood Pago? Como é que você vê o futuro disso? É normal, né? Se trabalha no mercado financeiro brasileiro, é normal, cara, a gente garantir que a gente evolua, né, como sistema financeiro nacional, como negócio financeiro no final do dia. Então a gente está muito próximo, né, de todas as evoluções e acho que faz parte, assim, a gente garantir, cara, a cada ciclo a gente está dando step up e tá evoluindo como ecossistema financeiro. Obviamente impacta o negócio, né? A gente entende as mudanças, faz os planos, coloca essa bola no chão e programa para se adaptar e fazer as coisas acontecerem. Mas eu vejo com muito bons olhos, né? Então, porque isso é uma evolução natural do mercado. E quanto mais as empresas, né, bancos e fintechs evoluem, mais um sistema financeiro robusto e forte a gente vai ter. Então, acho que é natural da dinâmica de tocar um negócio financeiro no Brasil. Excelente. Eu também, particularmente, vejo com bons olhos. Eu acho que, né, aquela questão. Primeiro vem a inovação, você entende como o mercado vai se comportar e depois você vai criando ali os guarda-reios para a coisa funcionar bem, né? E eu vejo particularmente que as evoluções que o Banco Central tem feito são muito positivas, né? Para justamente trazer inovação. O Pix vem disso, né? Exato. E é muito necessário, né? Porque para garantir a segurança, para garantir que essa festa não acabe, vamos dizer assim, a gente trazer todas essas regulamentações, essas questões, assim. Mas você vê que, digamos assim, para outras pessoas, né, para empresários aqui que estão assistindo, que estão se inspirando aqui com esse episódio, você acha que é tarde demais ou não? Ainda dá para entrar nesse mercado? Dá para as pessoas pensarem em trazer finanças embarcadas para empresas dela? Eu acho que nunca é tarde. Acho que você tem que entender o teu contexto, né? E você tem assim, acho que o mais importante, assim, antes de entrar, nunca entra numa jornada por moda, né? Ou, cara, todo mundo tá fazendo, eu preciso fazer. Cara, essa é a pior. Você tem que ter uma avaliação de contexto, de estratégia. Você fala, cara, faz sentido pro meu negócio eu começar a embarcar ou embedar produtos e serviços financeiros na minha jornada, porque tem valor. Isso tem valor para o meu cliente, eu consigo resolver problemas reais dos meus clientes. Acho que esse é o ponto. Se isso é uma verdade para você, cara, você tá na hora de fazer. E tá mais fácil de fazer agora do que fazer 5 anos. Porque vou voltar no que a gente falou no começo. Hoje, você tem muitos parceiros que você pode, né? Tanto de estruturadoras de FDIC, tanto como a gente falou de Payments as a Service, Credit as a Service, Bank as a Service. Então tem muitas empresas que podem te ajudar nessa jornada. Mas antes de você decidir, você tem que pensar na estratégia, no contexto, se faz sentido para o negócio. Mas se fizer, eu acho que tá mais fácil fazer agora. E tem muita oportunidade ainda no mercado para ser capturado. Então, acho que o que a gente fez lá em 2020, né, de eu falar, cara, tem uma oportunidade, isso não morreu, assim, quem não entrou, assim. Tem muita oportunidade, mas acho que você tem que partir de uma análise de negócio, de estratégia, né? Você tem que entender o porquê, né, que você está fazendo e qual que é o valor que você vai trazer para o ecossistema. Porque na dinâmica de negócio, em última instância, é como que todo produto novo que você vai criar, como que você cria valor e como você distribui esse valor, né? Como você captura parte dele e distribui para o seu ecossistema, e no final do dia seus fornecedores, que são parceiros seus de negócio, e seus clientes. Então, eu acho que essa análise, né, muito objetiva, esse plano de negócio estratégico precisa ser feito antes, mas nunca foi tão
um momento tão oportuno, tão fácil de entrar com grandes parceiros que podem te ajudar nessa jornada. Então, assim, se você tem essa oportunidade, cara, mergulha de cabeça que você pode sair muito bem do outro lado. Poxa, eu tenho que puxar muito esse gancho aqui, porque é exatamente isso que a FinScale faz, né? Então, você que está assistindo, né, quer entender como você pode entrar nesse mercado, e o Pedro tá falando, né, cara, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que entender como que essa oportunidade casa para o seu negócio, para o seu cliente especificamente. A FinScale pode te ajudar exatamente com isso, tá? Entender e elaborar a melhor estratégia para você começar. Beleza? Mas como que vocês fizeram isso no iFood, então? Vocês fizeram isso dentro de casa, todo esse planejamento ali? Não, vou voltar lá, acho que eu falei bastante já no começo, mas é isso. Começou com um sonho grande, e a gente começa a dizer, o que é o sonho grande no final? Cara, eu preciso continuar evoluindo aqui o meu ecossistema. E a gente teve a oportunidade, olhou para mercado diversas, né? Então eu vou dar um exemplo. O iFood em algum momento falou, cara, eu preciso ter um business de logística, tá? Então em 2018 eu comecei a investir em logística, né? E aí estruturou isso, né? Então você sai do marketplace tradicional, que você só coloca o catálogo, você só a intermediação do aplicativo e o restaurante entrega. Então a gente começou a desenvolver isso. Cara, depois o ecossistema tá maior ainda, né? O negócio tá maior. Qual que é a próxima? A gente falou, cara, preciso ir para mercado, para farmácia, para fintech. Então isso é natural. Então quando você tem esse sonho grande, você vê e você planeja isso, depois você desdobra isso em planos anuais de meta e começa a investir e colocar esforço, né, e pessoas para liderar cada um desses planos e fazer as coisas acontecerem. Então, no final do dia, parte dessa visão, da visão ser desdobrada em metas, e aí das metas você faz os planos de negócio e a necessidade de investimento que você precisa e de recursos para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que é basicamente isso, assim, parte da visão, você precisa ter clareza, assim, você precisa ter entendimento da estratégia, qual que é o teu propósito, aquilo que você quer fazer. Depois disso você começa a desdobrar e aí no caso aqui a gente está falando mais do pago de forma específica, mas isso serve para qualquer negócio em última instância. Foi assim que surgiu. E aí o momento oportuno, como eu comentei, só para forçar a pandemia. A pandemia foi um grande teste. Foi um teste em escala, assim, cara. Sim. E aí a gente percebeu que, cara, fazendo o que a gente fez, né, de novo, e aí qual que é o gancho? De antecipar. Falar, cara, você precisa de fluxo de caixa. Eu vou injetar. Tudo que você vende no iFood recebe em 7 dias sem cobrar nada. Eu vou injetar capital na economia, fluxo de caixa na economia, porque essa é uma dificuldade do empreendedor brasileiro, não do restaurante, de todos. Quando a gente viu que isso mudou a vida do restaurante na ponta, principalmente naquele momento que ele mais precisava, onde ele teve mais restrição a crédito. Imagina, você é um banco tradicional, o restaurante fechou a porta. Ele vai operar só delivery agora. Grande parte do faturamento. 60% do faturamento vem de salão. Você vai dar crédito para ele? Você normalmente restringe, né? Exato. Porque seu time de risco de modelagem aprender, né? falou, cara, o risco aumentou, normalmente, né? Então puxa o freio de mão. Uma coisa normal de mercado. Quando a gente fez isso, a gente mudou a vida do restaurante. Então, assim, esses momentos também reforçaram o sonho, a visão de, cara, a gente precisa acelerar, a gente realmente precisa construir. Eu acho que parte de um ponto antes, né? Parte do ponto, como eu te falei, da estratégia do sonho grande de fazer as coisas realmente acontecerem. E para finalizar, né, minha última pergunta aqui para você você, assim, que tá ali desde do início dessa construção do iFood Pago, o que você recomenda, né, para quem também, de novo, tá se inspirando com esse episódio e quer começar a pensar, fazer a mesma coisa? Qual que seria, na sua visão, assim, um playbook de 3 passos de como fazer isso, como colocar finanças embarcadas e como gerir, né, esse negócio? Cara, acho que vou focar em 3 pilares principais. Um é gente, e esse é o pilar que eu mais acredito. Não só a liderança, tá? Não só vou contratar um especialista que conhece muito desse segmento para tocar um negócio, mas cara, gente e cultura, né? Como você garante que você faz um processo de attraction, você traz talentos para tocar? Cara, gente sempre vai ser importante, cara. Para mim é o pilar e é o que fez muito do nosso sucesso. Depois disso, é a clareza E aí eu vou forçar aqui de novo a gente falar assim, ter muito clareza do teu sonho, assim, cara, o que você quer alcançar, qual que é o teu propósito no final do dia, né? E acho que essa visão e o sonho grande é o que vai fazer você criar realmente um negócio transformador com capacidade, né, de criar valor e transformar aquele mercado que você atua, aquele negócio. E por último, a gente precisa investir em tecnologia, né?
E a gente no Brasil tem um pouco de síndrome do vira-lata, né, cara? E a gente tem muita empresa de tecnologia no Brasil fazendo diferença. E tem nessa jornada aí agora mais, né, conectado aqui à jornada financeira, tem muitos bons parceiros. Que você pode, cara, encurtar muito o começo, né, começando a sua jornada com bons parceiros de negócio. Inclusive, voltando aqui, a Zup é um desses parceiros que podem muito ajudar a jornada. Então, quando você conecta gente boa, cultura forte, visão, propósito, clareza do sonho grande, desdobrado de um plano prático, um plano de negócio, e, cara, tecnologia de ponta embargada para fazer esse negócio acontecer com os parceiros certos, cara, eu acho que esses são 3 pilares que são importantes para uma jornada para você embarcar aí na transformação do seu negócio em uma fintech.